A internet está em choque e você não vai acreditar no que aconteceu. Graciele Lacerda, a influenciadora digital e esposa de Zezé de Camargo, fez algo inesperado, algo que ninguém imaginava. E o assunto? Polêmico, super polêmico. A situação envolve sua filha Clara, que mal completou 2 meses, mas que já está sendo alvo de críticas cruéis e insinuações sem fim nas redes sociais. Você já parou para pensar no que pode acontecer quando a internet resolve transformar um momento de alegria em uma verdadeira guerra? Pois é exatamente isso que aconteceu com Graciele. O que era para ser uma simples comemoração do primeiro banho de piscina da bebê virou um verdadeiro campo de batalha, onde as palavras e os ataques cortam mais do que facas afiadas. Logo que Graciele publicou uma foto fofa e cheia de amor, ela nunca imaginou que sua postagem fosse desencadear uma onda de comentários agressivos. O que estava sendo visto como uma linda celebração, logo se transformou em um dos maiores debates virtuais dos últimos tempos. A pequena Clara, com seus rostos fofos e olhinhos brilhando, passou a ser o centro das atenções. Mas atenção, não estamos falando apenas de elogios, não! Acontece que uma série de comparações começaram a surgir, e não de uma maneira nada legal. Até aí, parecia apenas mais um post normal de uma mãe coruja. Mas o que ninguém estava preparado para ver foram os ataques que Graciele teve que enfrentar, especialmente quando alguns internautas começaram a questionar a paternidade da menina. Sim, você leu certo. A partir do momento que Clara começou a ser comparada com o avô paterno, seu Francisco, a situação saiu de controle. Muitos não pouparam esforços para analisar cada detalhe da criança. Uns até disseram que a semelhança era tão forte que parecia que tinha sido combinado no céu, mas outros não tiveram o mínimo de empatia e foram além, gerando um burburinho de críticas cada vez mais intensas. O que parecia um simples comentário sobre uma criança virou um questionamento público e doloroso para Graciele. E quem é que nunca se pegou chateado com algo dito sobre seu filho ou sobre alguém que amamos? Pois é, o desabafo que Graciele fez em seguida foi algo que deixou todos boquiabertos. O que parecia ser apenas mais uma postagem no Instagram, logo se transformou em um dos maiores assuntos nas redes sociais. Após os primeiros comentários sobre as semelhanças de Clara com o avô, uma onda de críticas começou a ganhar força. Foi aí que as coisas começaram a esquentar de vez. A situação tomou proporções inesperadas, e os ataques contra Graciele Lacerda e sua filha não pararam por aí. Acontece que, no meio de todo esse turbilhão de comentários sobre a bebê, uma acusação muito mais séria foi feita. Rumores sobre a paternidade de Clara começaram a circular de forma insustentável, e a ideia de que ela poderia não ser filha de Zezé de Camargo tomou conta das conversas nos bastidores. E o pior? Em meio aos ataques, um nome de peso foi jogado na roda: o de Denilson, o ex-jogador de futebol e apresentador. O nome dele, sem mais nem menos, começou a ser associado a toda essa história de maneira surpreendente. Foi quando começaram a surgir as teorias mais absurdas, insinuando que o ex-jogador poderia ter algum envolvimento com a paternidade de Clara. Não, você não leu errado! A teoria tomou conta das redes e a revolta foi generalizada. O que era apenas uma comparação se transformou em um verdadeiro escândalo, e o que parecia ser uma fofoca sem fundamento virou uma verdadeira tempestade. E para completar o caos, mesmo com toda a pressão, Graciele não ficou em silêncio. Foi nesse clima de extrema tensão que ela decidiu falar abertamente sobre o que estava acontecendo. Cansada de ouvir calada, Graciele Lacerda fez questão de gravar um vídeo para seus seguidores, onde não poupou palavras. Ela foi clara e objetiva em seu desabafo, afirmando que Clara é sua filha, e ponto final. Mas Graciele não parou por aí, e suas palavras acertaram em cheio todos os envolvidos. Em um tom firme, ela pediu para que as pessoas parassem de fazer comparações e de se meterem em sua relação com Zezé, deixando claro que ela e o marido estão extremamente afetados por esses ataques, que vão muito além de uma simples crítica. E como se não bastasse, ela também abriu o coração para falar sobre o medo profundo que tem sentido desde que se tornou mãe.
Mas, não para por aí. O recado de Graciele foi direto. Essas pessoas deveriam procurar uma pia cheia de louça para lavar, em vez de ficar espalhando ódio. Essas palavras causaram um verdadeiro alvoroço nas redes sociais e dividiram ainda mais a opinião pública. Enquanto muitos saíam em defesa de Graciele e sua atitude, outros viam a declaração como uma forma de aumentar ainda mais a polêmica. A coisa ficou feia, e a revolta de Graciele gerou uma reação que ainda não sabia onde ia parar. Após o desabafo de Graciele Lacerda, a internet ficou em um verdadeiro frenesi. Suas palavras, carregadas de emoção e indignação, não passaram despercebidas e geraram reações imediatas. De um lado, a defesa incondicional de sua atitude. Toda mãe tem o direito de proteger seu filho, muitos disseram. Do outro lado, críticas pesadas, questionando se ela não teria exagerado na resposta. Mas uma coisa é certa, Graciele deixou claro que não vai mais se calar diante de ataques à sua filha. E é aí que as coisas ficaram ainda mais sérias. A situação que começou com simples insinuações sobre a semelhança de Clara com seu avô, agora tomava proporções legais, e Graciele e Zezé não estavam mais dispostos a tolerar o que consideram ataques criminosos. Em um anúncio que chocou todos, Graciele revelou que ela e Zezé já estavam tomando providências jurídicas para combater os ataques. O casal contratou um escritório de advocacia especializado para lidar com a questão. E o mais impressionante, Graciele afirmou que já estavam trabalhando em processos legais contra quem havia espalhado boatos maliciosos. O casal foi tão firme que conseguiu até derrubar páginas de perfis envolvidos nesses ataques. Mas a história não para por aí. Além disso, eles abriram um inquérito policial e estavam movendo uma ação criminal por racismo. E o que isso significa? Bem, significa que os culpados podem enfrentar sérias consequências e o caso já está sendo tratado com toda a seriedade possível. Em meio a toda essa reviravolta, o cantor Zezé de Camargo, conhecido por sua postura discreta, finalmente se pronunciou. Aparentemente indignado com os ataques à sua esposa e filha, ele deixou claro que não iria mais se abster de agir para defender sua família. Aqueles que pensaram que ele se manteria em silêncio estavam completamente enganados. Ao que parece, a revolta de Graciele ganhou por mérito da ação de Zezé, e juntos eles estão tentando reduzir o fim dessa situação que ganhou contornos cada vez mais graves. Mas a pergunta que muita gente quer é: até onde essa polêmica vai? Será que com todas as providências que estão sendo tomadas, o silêncio vai finalmente ser restabelecido? Ou essa história ainda tem mais surpresas reservadas? A verdade é que, com as investigações avançando e as medidas legais sendo tomadas, o caso continua a agitar as redes sociais. E, enquanto isso, a divisão entre os internautas só cresce. De um lado, aqueles que veem Graciele como uma heroína, lutando para proteger sua filha. De outro, aqueles que a acusam de alimentar ainda mais a polêmica. Mas uma coisa todos concordam: essa história está longe de acabar. Graciele já deixou seu recado e mostrou que quando o assunto é sua vida, ela vai até as últimas consequências para garantir a proteção dos seus. E a grande questão é: será que as redes sociais finalmente vão entender o recado? Ou essa polêmica vai continuar a se arrastar por mais tempo? E assim, a história continua. Mas, claro, nós vamos continuar de olho em tudo o que acontecer. Porque no final, quando o assunto é o mundo das celebridades e suas famílias, não podemos perder nenhum detalhe. Fique ligado e, claro, não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você acha dessa situação toda. Nos vemos no próximo vídeo.